É uma pergunta que interessante, assim, porque outro dia, antes, eu acho que na época eu tinha Uhum. noção da importância da nossa presença ali, dos nossos posicionamentos, cada uma da sua forma, modelos negras, né? Uhum. As agências também. Uhum. Mas eu acho que eu só fui entender mesmo a dimensão disso de um tempo pra cá, sabe? Então, olha a importância disso, né? Realmente se É. falar e tudo mais, para Uhum, trazer até as próprias pessoas que estavam vivendo, às vezes, uhum, ou algo de preconceito, ou algum uhum, racismo, enfim, algo desrespeitoso, de olhar para isso com, não, isso não era uhum. certo, né? Eu acho que a gente foi se educando Uhum. meio que na marra, assim, sabe? Olha, isso aqui já deu, ou por que que esse tratamento é diferente? Por que que a receptividade para esse grupo é melhor do que para o outro? Por que que, enfim, em todas as questões ali, por exemplo, de um São Paulo Fashion Week, Uhum. teve um momento que tinha um grupo de pessoal da militância negra lá na frente, um momento não, muitas vezes, protestando sobre a ausência ou a pouca quantidade de modelos negras na passarela, de profissionais negros trabalhando na indústria da moda. E aí eu lembro de passar ali do lado, assim, na entrada pra Bienal, e ver essa movimentação e querer entender, assim, o que está Uhum. acontecendo, mas o que que eles estão falando? Então eu não sabia exatamente qual era a discussão de fato, Uhum. mas eu sabia que eu tinha que me inteirar daquilo ali também Sim. e que se eles estavam ali, eles estavam provavelmente com a razão, né? Ninguém Uhum. vai fazer um Sim. manifesto, se manifestar contra algum sistema Sim. à toa. Sim. E você, nessa época, você tinha alguma referência quando você estava trabalhando já como modelo em São Paulo e sua carreira Uhum, decolando, que você já estava fazendo revistas, desfile, né? Você tem tudo de moda, podemos uhum, dizer que você tem, já fez Elle, Vogue, enfim. uhum. Você tinha alguma referência de modelo que você falava, ai, sabe, minha inspiração? Uhum. Eu tinha sim. Uma delas foi a Patrícia de Jesus. Sim. Quando eu vim para São Paulo, eu era de uma agência. Daí eu fiquei um tempo lá. Depois eu mudei para outra agência. Quando eu cheguei nessa segunda agência, a Patrícia de Jesus era modelo de lá. Que é A a Ford, Ford, ah, tá. E aí, quando eu vi a Patrícia, assim, meu Deus! Sim. Gente, ela parecia uma boneca, parece até hoje, né? Uhum. Maravilhosa. E aí, Sim. eu fiquei assim, nossa, eu cheguei aqui, sabe? Uhum. Tipo, quando eu via alguma coisa de modelo negra, era a Patrícia, ou mesmo a Cris Viana. É, tinham poucas, mas tinham. Eu acho que tinha umas 4. Uhum. Mas a Patrícia era uma delas. A Alexia Byron, ela mora em Salvador Uhum. agora. Então, eu tinha referências Uhum. dessas modelos, Como mulheres inspiração. maravilhosas, que assim, se eu ralei aqui nessa cidade e na moda pra persistir, elas então que vieram antes de mim, meu Sim. bem, só aplausos pra elas, assim. E além disso, tinha a Alia Kiwek, estrangeira, né? A Alia Uhum. Kiwek, meu Deus, maravilhosa. E a Naomi Campbell, que não tem o que Sim. dizer, né? Uhum. E a Naomi, ela era uma das poucas que tinha de referência, né, de modelo preta e tudo mais. Porém, muitas pessoas às vezes não achavam ela como tanta, assimilava tanto, porque ela sempre foi lisa. Uhum, Então, muitas das pessoas não tinham outras variedades internacionais, então uhum, se inspiravam nela. Inclusive, para o internacional sempre foi mais desafiador, porque para as uhum, modelos pretas conseguirem começar, né, ter uma carreira internacional, começar a viajar, era mais difícil ainda. uhum, Se fazer trabalho e sucesso no Brasil era muito difícil, imagina fora. uhum. Então, como que foi também esse período para viajar internacional e tal? Eu. Quando eu entrei na Ford, eu já tinha. Eu acho que eu já tinha feito 16. Ou tinha 15 ainda. É porque naquela época ainda podia Era começar após bem. os 14, hoje em dia só Aham, começa hoje em após os dia, 16. 16, né? Mas eu era bem nova. E aí eu já entrei na Ford, assim, e foi um momento bom, porque eu já tava trabalhando. Antes de entrar lá, eu já tava fazendo Uhum, bastante publicidade, já tava fazendo os desfiles, uhum, na HDA, que era a agência que eu era antes. E aí depois eu fui pra Ford, principalmente pra expandir o campo de possibilidades de viagem internacional, né? uhum. Carreira internacional, que era o que eu tava Sim. buscando naquele momento. Então, eu entrei na Ford e logo, eu acho que logo de cara, assim, eu fiz um teste para uma agência no Japão.
E passou também pouco tempo e já fui embora pro Japão. Então, Com seu primeiro 16. país foi o Foi o Japão. Japão, fui pra Uhum. Tóquio. Então, eu acho que eu tava no lugar certo, na hora certa, era pra acontecer, num momento bom de carreira. Já tava aqui em São Paulo há 1 ano e meio, quase 2. Uhum. Então, já tinha uma experiência profissional, não tava totalmente crua, né, de Uhum. vivência, de trabalho. Então, eu já tinha experiência. Então, logo que eu entrei, e o internacional da Ford também muito competente, tinha os bons contatos e tal, já fui. Fiquei no Japão quase 2 meses. Voltei, aí já Como que fui. foi no Japão, sua primeira Fui viagem fazer internacional? desfiles, era semana de moda Uhum. e campanhas, assim. Foi Uhum. bom, foi muito. Gente, o Japão é maravilhoso, é um lugar, assim, que realmente é outro mundo, assim, é Uhum. tudo muito diferente. E também foi um choque, né? Porque até então eu ficava aqui no Brasil, e aí eu não sabia falar inglês, e fui pro Japão. A sorte era que eu morava num apartamento com outras modelos brasileiras. E aí a agência lá também levava a gente pros castings, Uhum. levava pro Sim. trabalho, assim, a gente não precisava fazer muita coisa sozinha. Pelo menos Uhum. nessa primeira experiência. Então foi muito bom, eu fiz vários desfiles, desfiles grandes, fiz campanhas grandes também, é, Como foi pegar sua locais. primeira campanha grande, assim, fora? Como foi? A primeira campanha, eu acho que foi lá no Japão mesmo, pra uma marca que... Como chama a marca, gente? Depois eu até voltei pra Tá. lá pra fazer de novo, Incrível. depois de uns anos. Mas E do Japão, depois você foi para? depois do Japão eu fui pra... Aí voltei pro Brasil. Comecei a fazer uns trabalhos no Chile, eu ia pra lá fazer campanhas de loja de departamento. Uhum. Fui várias vezes, eu acho que umas 4 vezes, assim, seguidas. E aí depois eu fui pra Nova York. Tudo no mesmo ano, assim. Uhum. Fui pra Nova York, fiquei em Nova York bastante tempo, assim, uns vários meses direto. E aí trabalhei bastante, fiz Fashion Week. Aí nessa de fazer Fashion Week em Nova York, fui fazer Fashion Week em Londres, fazer a temporada toda, né? Uhum. Londres, só não fiz Itália, Milão, mas eu fiz Nova York, Londres e Paris. Paris. E aí depois já fiquei em Paris. E aí comecei a Isso foi mais ou viajar. menos 2000 e... Nossa senhora, Mais ou menos. Tipo, 2000 e... eu devia ter uns. Nossa, não sei fazer essa conta, não. Eu tinha o Em- quê? Uns 18, Uhum. 19? Uns 18, 19, 18. É, uns 18, 19. Uhum.